Salve, quebrada! É nós que tá cachorro. Hoje vamos falar da galera que andou faltando com os ensinamentos da quebrada. Falar também sobre como tá a procedência das escolas com a comunidade e o proceder da molecada nessa caminhada. Simone? Dios santo, buen día. Yo soy Simone Succi. Bienvenidos a los presentes. Regresaremos para otra sesión de entrenamiento y nos sentimos honrados de discutir la recuperación. Hoy vamos a discutir las diferentes formas de comunicación, el trabajo pedagógico con los estudiantes. Que espanhol macarrônico, hein, dona Rosa? Pois E você é, com essa gíria aqui, que é isso? Nem Uma fala professora, nada. formadora, galera quebrada. Qual é, dona Rosa? Pois é, são formas diferentes, né, da gente se comunicar. E quantas outras formas nós temos para nos comunicar, não é verdade, Si? É, muitas formas, né? Ainda bem que acho que a gente se entende, né, Rosa? De um jeito ou de outro, porque nem que for por um olhar, por um gesto. Quantas vezes aconteceu com você, Rosa, de alguém não falar nada, mas chegar com uma cara assim, sinistra, de quem tá faiscando pelos olhos, você fala, meu Deus, alguma coisa aconteceu. A pessoa não te falou nada, não pronunciou uma só palavra, mas pelo jeito, pelo gesto, pela forma de se expressar na linguagem corporal, você entende muita coisa, não é? Ou verdade. seja, ela se comunicou. É verdade. Então, esse nosso ATPC, nós trabalhamos sobre isso, vamos falar das diferentes formas de comunicação, e a gente começa apresentando a nossa equipe. Pode passar o slide? Bom, essa é a nossa equipe de linguagens, a Daniela Nascimento de língua portuguesa, o Maximiliano da Rocha também de língua portuguesa, a Letícia Avelino, a Cátia do Carmo e a Mirelle Monteiro, todos de língua portuguesa. A Adriana dos Santos, o Daniel de Souza Marques e a nossa Rosa Lamana com arte, eu, Simone Succi de língua inglesa e a Rosângela Celta na educação física. O nosso percurso de hoje será uma sensibilização, a retomada da recuperação de janeiro de 2021, algumas práticas de linguagem, multiletramentos, multiculturalismo, recursos midiáticos, multimodalidades, a retomada da recuperação baseada em projetos, planilhas, temas e habilidades de projetos para cada ano, série, alguns exemplos de atividades sugeridas para a recuperação de janeiro de 2021 da área de linguagens, fechamento da recuperação em janeiro de 2021, a avaliação do nosso dia, um Saiba Mais e as referências usadas para essa formação. E aí, dona Rosa, vamos continuar. Agora nós vamos pedir para que vocês lembrem do diário de bordo, que é uma forma da gente escrever o que está acontecendo na formação, como que nós estamos registrando as práticas, as impressões, os conhecimentos. Simone, mas antes disso, nós precisamos mostrar para eles quais são os nossos Nossa, objetivos. gente, desculpa, acho que nós estamos hoje muito Aceleradas. empolgada com essa linguagem. E, bom, também se quiser pegar o diário de bordo para colocar os objetivos, não tem problema. Mas vamos retomar um pouquinho e vou falar dos objetivos da TPC para vocês. Então, hoje aprofundaremos e analisaremos alguns aspectos pedagógicos do documento orientador do projeto da recuperação intensiva de janeiro de 2021 e o fechamento do ano letivo de 2020 da Secretaria do Estado de Educação de São Paulo. E ampliar o conhecimento acerca da aprendizagem baseada em projetos interdisciplinares para subsidiar as aulas de recuperação intensiva em janeiro de 2021. E essas são as competências gerais do currículo. Escolhemos a competência 1 e 4, que dizem, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E a competência 4 nos diz que utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual motora, como a Libras, escrita, a linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Esse é o documento de São Paulo. E a competência docente da Resolução 52 de 2013 diz que empregar diferentes recursos e procedimentos didáticos
ajustando-os às possibilidades e dificuldades de aprendizagem dos alunos, sempre levando em conta a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos. Compreender os significados dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados para análise e reflexão do desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. Isso. Agora sim, nós vamos separar o nosso material, né? Para a gente fazer as nossas anotações. Anotar a data da formação de hoje, as dúvidas que talvez tenhamos, ideias que podem surgir com essa formação, né? De repente, alguém está falando alguma coisa, você teve uma ideia para trabalhar lá com esses alunos, a avaliação sobre o que está sendo apresentado aqui, porque lá no final, como sempre, a gente vai utilizar. Então, nós vamos ter um minutinho para separar esses materiais e aí nós já voltamos, tá? Olá, então a gente fala do diário de bordo para vocês anotarem, escreverem, revisitarem. E para começar a nossa formação de hoje, a gente vai apresentar uma sensibilização para que a gente assista a um vídeo, reflita sobre as imagens e aqui que a gente pode construir a partir do que a gente visualizar por lá. E os projetos referentes à recuperação intensiva. Então eu peço à produção colocar o vídeo para que a gente assista.
Olá, pessoal, voltamos e muito bonitinho o vídeo, né? Muito assim, parece que suscita muita reflexão e por isso a gente convida vocês a conversarem conosco agora pelo chat, interagindo e pensando na questão. Reflita sobre o vídeo, a imagem, o que nós podemos pensar quanto aos desafios para construir projetos referentes à recuperação intensiva de janeiro de 2021. Para isso, vamos dar um tempinho para vocês, para que a gente possa discutir um pouquinho. 1 minuto está bom, dona Rosa? 3 minutinhos, 3 minutinhos? né? Senão eles não dão conta. Tá ótimo. Então, boa interação para vocês.
Olá. Voltamos então da nossa interação. Muito obrigada pela participação de vocês. Algumas pessoas perguntaram o nome do curta, né? É Pequeno Raio de Esperança, de Soar by Alice Tizui. Tá bom? Pequeno Raio de Esperança. Bom, vamos ver aqui a interação. O pessoal está colocando, sabemos que temos que enfrentar os desafios de 2021, não desistir, persistir sempre, motivação, força, persistência, criatividade, ensinar os alunos a não desistirem na primeira dificuldade, criatividade, incentivo, motivação, trabalho em equipe, várias pessoas respondendo incentivo e motivação, e que motivação é sempre o melhor caminho. De fato, a motivação é sempre o melhor caminho, né? Então, nós precisamos nunca desistir. E desafios vão existir sempre na vida da gente, né? Se a gente começar a olhar para cada questão, cada momento do dia da gente, a gente vai ver que a gente sempre tem desafio, né? É um ônibus que não passou no horário, é um pneu de carro que furou, por algum motivo o celular ou o relógio não despertou na hora certa. São pequenos desafios, outros são bem maiores e a gente sempre vai ter, né? E às vezes a gente luta para vencer aquilo e esses desafios continuam nos importunando e a gente não pode desistir, né? Então essa animação também mostra o quão é importante o cuidado que devemos ter com os outros. Porque não somos só nós que temos desafios, independente de qualquer outro. A gente também precisa olhar ao nosso redor e mesmo diante de desafios, como foi o ano passado e que ainda está sendo, né? Embora nós estamos num ano novo, alguns problemas ainda permanecem, nós ainda não nos livramos, estamos no caminho, mas ainda não nos livramos de todos eles. Nós precisamos sempre estar nos ajudando, sempre tentar, como educadores, ressignificar as nossas práticas, o nosso olhar na perspectiva da aprendizagem e na educação integral dos estudantes, né, Simone? A motivação é muito importante, né? Até entre nós, né? No nosso grupo de linguagens, no grupo que a gente trabalha com formação, a gente está sempre pensando em melhorar nosso trabalho, como que a gente se anima diante de tanta adversidade. Eu acho que a palavra motivação é a chave, né, Rosa? A motivação, a solidariedade, a empatia de se colocar sempre no lugar do outro, no contexto do outro, eu acho que é fundamental. Então, a gente, como educador, professor, olha para um vídeo desse, rapidamente capta essas percepções e consegue compreender que é por aí mesmo. Bom, a gente tem muito o que falar ainda, né, Rosa? Bastante coisa. Verdade. E para pensar um pouco mais nessas reflexões, a gente tem outro vídeo. O vídeo não é agora. Agora nós vamos para a retomada do projeto de recuperação intensiva de janeiro de 2021. Tá, vamos passar para o próximo slide, então. Não é o próximo, Vamos falar um pouquinho da recuperação de 2021 e um pouco do que a gente pensa em fazer, embasando-nos nessas atividades. Porque retomar tudo que foi feito com tanta dificuldade e nesse ano que foi muito complicado para a gente pensa que a recuperação é oferecer aula ao longo do processo todo de janeiro de 2021, retomando o que os estudantes já aprenderam, já conseguimos trazer de conteúdo e com esse material que a secretaria traz. Então, a gente pensa nas formações anteriores, vamos retomar um pouquinho das formações, que foi a semana 2, a semana 1, e os projetos que propiciaram contextualização do conhecimento, a interação entre os estudantes. E esse projeto que a gente vai passar ao longo do mês de janeiro, para que os estudantes tenham a oportunidade de reforçar, recuperar, pelo menos, ou com toda a maestria, o que é essencial nesses conhecimentos, né? E, bom, engajá-los, reforçar e recuperar as aprendizagens essenciais. E como que a gente poderia falar de recuperação intensiva, Rosa? Quais são os pontos relevantes para esse ano? O que a gente poderia retomar? A gente vai retomar com aqueles alunos que não fizeram as atividades o ano passado, né? Ou não conseguiram atingir. E nós vamos abordar, então, alguns encaminhamentos que os documentos orientadores apresentam no que se refere a multiletramentos, partindo do olhar sobre as culturas e a diversidade linguística.
Então, segundo a matriz de habilidades essenciais para o projeto de recuperação de janeiro, na área de linguagens, grande parte dos temas que norteiam o projeto 2 envolvem questões como patrimônio, matrizes estéticas e culturais, desconstrução de preconceitos e estereótipos presentes em diferentes mídias, visões de mundo presentes nos discursos das diferentes linguagens. Então, o percurso dessa pauta formativa que nós estamos apresentando para vocês hoje, ela tem a intenção de contemplar as discussões desses temas, englobando os diferentes usos das linguagens em todos os componentes, partindo de uma perspectiva inclusiva e de respeito aos direitos humanos e às diferenças e às diversidades presentes em nossa sociedade. Agora sim, Simone, nós vamos para o vídeo. Agora sim. Bom, vamos lá então. A gente vai assistir a mais um vídeo, para que a gente reflita um pouquinho mais também sobre tudo isso que a Rosa nos disse, sobre a recuperação, sobre a importância desse projeto de recuperação, que na verdade tem como maior intuito trazer o aluno a se colocar no conteúdo já ensinado, principalmente nos essenciais, e o vídeo vai trazer um pouquinho dessa reflexão. Convidamos a assistir. Cada tauba que caía doía no coração. Tauba, é certo ou errado? Antes de responder, dê uma olhadinha agora no nosso Diversidades. Tem locais que as pessoas falam de uma certa maneira que são considerados errados. Só que para eles que vivem nessa localidade não é errado. E se um dia nós se gostasse? E se um dia nós se queresse? Se nós dois se empareasse? Se juntinho nós dois vivesse? Se juntinho nós dois morasse? Se juntinho nós dois dormisse? Se juntinho nós dois morresse? E se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice? Eita, poeta Zé da Luz! Antes de 1500, o Brasil era uma terra de diversas línguas. Mas com a colonização e a imigração de outros povos, criou-se aqui o chamado português brasileiro. Será que existe alguma unidade linguística no português falado no Brasil? Os indígenas, antes da chegada dos portugueses, falavam línguas originárias de vários troncos, como tupi ou macro-tupi, macro-G, aruaque, ticuna, guarani kaiowá, chavante, por exemplo. No Brasil colônia, o tupi era a língua geral ao lado do idioma português. A influência africana veio com o iorubá, falado por negros vindos de Angola e da Nigéria, e com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, novas expressões foram incorporadas à nossa língua. Até a forma atual, o português sofreu influência de 9 famílias linguísticas. A variação de uma língua é o modo como ela se diferencia de um lugar para o outro, mas também de acordo com a cultura dos falantes, classe social, idade. Pera aí que tu já vai ver. O estudante chega na escola trazendo essa outra linguagem cultural, que é uma linguagem que se fala na sua comunidade, uma linguagem que se fala no seu meio familiar, né? E que deve ser respeitada justamente para que não haja essa forma de preconceito. Uma vez que o indivíduo ele é excluído de determinada situação por não estar com uma linguagem, né, tida como uma linguagem padrão, uma linguagem que deve ser usada de modo padrão, ele está sofrendo preconceito com isso. Agora, deve-se também apresentar essa forma que eleva socialmente o homem, né, que é a questão da língua, uma forma de poder. Não é todo lugar que a pessoa tem que estar falando gíria. Tem que estar se adequando nos lugares corretos. Variação histórica é quando palavras e expressões caem em desuso com o passar do tempo. Já a variação geográfica se caracteriza pelas diferenças de pronúncia, vocabulário e construções sintáticas em regiões falantes do mesmo idioma. E existem ainda as variações social e estilística, porque cada pessoa tem o seu modo de falar definido pelo meio e adaptável a cada tipo de situação. Mas apesar disso, e da livre expressão ser um direito de todos, na escola aprendemos a pensar e valorizar apenas a norma padrão. Será isso o motivo de tanto preconceito linguístico? Confira agora quem entende do assunto. O preconceito linguístico é um reflexo da sociedade, do preconceito social, que existem muitos mecanismos. Por exemplo, o professor, ele propõe trabalhos orais, e nesses trabalhos orais, ele percebe que o aluno ele tem uma fala
e na escrita se exige outra. Então, falar sobre essa questão entre a diferença entre o oral e o escrito, as possibilidades da diversidade na oralidade e não na escrita. A escrita, normalmente, tem que obedecer a uns padrões. Quer saber mais sobre variação linguística? Assista ao filme Cine Hollywood de Alder Gomes. E não esqueça que você também pode assistir as entrevistas completas no nosso portal. A gente está esperando a sua opinião também. Até mais! Olha lá que interessante, né? Essa é uma série chamada Diversidades. Ela traz algumas coisas bem interessantes, mostrando ali... Eu amo o sotaque desse rapaz, né? Me apaixonei por esse vídeo. Mas olha lá que interessante, ela traz que essas variedades linguísticas que nós temos, essas formas diferentes de falar, que nós encontramos nesse Brasil imenso, né? Ela tem a ver também com a idade, ela tem a ver com a escolaridade, tem a ver até com a questão da colonização brasileira, né? Em algumas regiões, por exemplo, São Paulo, os italianos que vieram para cá e que acabaram mexendo na nossa forma de falar. Já os portugueses se concentraram mais no Rio de Janeiro, então tem a fala um pouquinho mais arrastada. Se você prestar atenção no sotaque português e no sotaque carioca, eles são muito parecidos. E assim vai, por aí vai, né? Então, olha que interessante essa variedade e quanto a gente precisa tomar cuidado e ajudar nossos alunos a não ter preconceito com essa variedade linguística, com essa diversidade linguística. Mas nós vamos para uma interação agora, no chat, em que a pergunta é a seguinte: em que medida os professores proporcionam situações de aprendizagens que contemplam as diversas variações linguísticas? Então, nós vamos ter 3 minutinhos aí para que vocês respondam no chat em que medida os professores proporcionam situações de aprendizagem que contemplam as diversas variações linguísticas.
Bom, voltamos, obrigada pela participação de vocês, né? Então, nós temos várias interações aqui. As respostas foram em debates, pesquisas, motivação, literatura de cordel, trabalhar o regionalismo, isso é muito legal, né? Mostrando exemplos de regionalidade, diversidade cultural, através de culturas indígenas, regionalização, expressões regionais, diversidade linguística, mostrando a diversidade cultural de cada região, mostrando como um todo, né? Isso é muito importante, e até chegar na variedade linguística. Fruindo diferentes produções artísticas, apresentando novas culturas, literatura de diversidade linguística, tudo isso, né? Lá no começo da nossa TPC, vocês viram que nós nos apresentamos de duas formas diferentes, né? A Simone falou em espanhol, eu vim com uma linguagem mais moderna. Além disso, a gente ainda poderia ter iniciado a nossa TPC da seguinte forma: salve a todas as vossas senhorias presentes. Retomamos para mais um ATPC formativo. Cá estamos e podemos discorrer sobre recuperação? Em esta manhã, iremos dizer acerca das diferentes maneiras de comunicação e o trabalho feito com os aprendizes. Essa é uma forma bem arcaica de falar o português, que nem a pronúncia exata nós conseguimos encontrar nas pesquisas que nós fizemos. Mas é uma forma bem arcaica, né? É uma outra variação linguística que nós encontramos também. Então, que sensação esse tipo de fala provoca na gente? Como nós compreendemos as diferentes falas? Será que identificamos que era a mesma fala quando a Simone cumprimentou em espanhol, quando eu cumprimentei numa linguagem mais moderna, da moçada de hoje, né? Agora, com essa fala de um português mais arcaico, será que a gente entendeu que era a mesma fala? Né? E assim, o que é interessante, Rosa, a gente observar que a gente fala em variedade linguística e que, na verdade, a variedade linguística que causa o enriquecimento da própria língua, né? É como diz o professor Fiorin, que ele fala que o brasileiro é o poliglota na própria língua. O amazonense fala de uma forma, o carioca fala de outra, como você disse, que é um pouco mais arrastado. O paulista fala de outro, o paulistano fala de outro. Por exemplo, eu sou do interior. E eu achei bem engraçado quando eu cheguei aqui em 2015, e eu falava assim, por exemplo, minha casa tem alpendre. E assim, umas 3 pessoas, mas o que é alpendre? Alpendre. O pessoal aqui, você conhece essa palavra, Rosa? Alpendre? Olha, eu já tinha ouvido, mas não é comum, né? Por exemplo, não ia ligar uma coisa a outra. Se eu falar assim, por exemplo, minha mãe todo dia varre o alpendre. O alpendre é a área, geralmente fica na frente da casa. Uma coisa também super comum, que eu jamais pensei que fosse causar uma estranheza, por exemplo, eu chegava na padaria e falava assim, eu queria pão de sal. Me dá 4 pães de sal? A pessoa falava, pão francês? Eu falava, o pão de sal, esse. Então, assim, são variações que é tão perto, né? A gente, no próprio estado de São Paulo, cidades tão próximas, tem essa variação, esse dialeto, que causa uma certa estranheza. Então, imagina um país da Federação Brasileira com 26 estados diferentes e cada um fala com um sotaque, dentro do próprio estado, outros tantos sotaques. Então, a gente é um poliglota no próprio português. Quando ele fala de português brasileiro, isso é muito pertinente, porque o português passou a ganhar uma identidade quando cada um passou a falar de uma forma a depender da sua região. Então, essa questão que você trouxe da variação é muito interessante. A variação estilística, por exemplo, a Rosa se apresentou como se fosse bem jovem. E aí, galera, como tá aí? E essa molecada, vai aprender ou não vai? É uma gíria, mas uma gíria assim, um pouco moderna, que todo mundo pôde entender. Quando você trouxe agora esse português arcaico, que é lá do século XVIII, XVII, a gente entende perfeitamente. Então, a língua sofreu várias variações, várias transformações, de acordo com o contexto social, de acordo com o nosso ritmo de vida, que passou a ser mais frenético, as organizações de trabalho, a nossa interação diferente, nas relações familiares mesmo, mas a gente, de qualquer maneira, se entende. Então, a variação linguística, quando a gente fala do preconceito, isso tem que ser fortemente rebatido, fortemente cuidado na escola, quando o aluninho chega falando diferente, que a gente fala, está falando errado. O falar errado é muito complicado, porque não tem o falar errado, tem o falar diferente. O que a escola tem que realmente conduzir e defender é que se use a linguagem formal da língua portuguesa, a norma culta,
que é a linguagem ensinada e aprendida. Mas a variação vai existir e isso caracteriza a nossa riqueza, né, Rosa? E no próprio vídeo que nós assistimos, a especialista deixou claro que na escrita nós temos muitas regras, né? Na fala do dia a dia, não. É muito tranquilo isso. E na escrita formal nós temos regras, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, para um WhatsApp, um Telegram, a gente já não tem essa escrita com tantas regras. Existe uma variação muito grande. Nós temos também algumas variações linguísticas e nós vamos elencar algumas delas aqui, né? Aqui na tela tem uma imagem bem interessante sobre a ligação entre diversas pessoas, né? As diferentes pessoas tendo uma ligação de comunicação. Nas variações linguísticas, nós temos as variações históricas, que nós podemos considerar, por exemplo, quando você fala vossa mercê. Antigamente se falava assim, vossa mercê. Com o tempo, nós fomos economizando, né? Vós mercê. Depois virou você. No final, cê tá aí. Né? Olha lá, já não tem mais nem o vô. E se você for lá pro WhatsApp, por exemplo, você vai ter só um VC, que já está muito bom e você já entende. Nós temos também as variações geográficas, que vão mostrar essas diferentes formas de falar de acordo com a região que você mora. E as variações sociais, que foi aquela que eu apresentei no começo, né? A gíria é de uma variação social, aquela gíria é de uma variação social específica. Existem outras gírias diferentes de outras variações sociais. Se você for falar com uma pessoa mais culta, uma pessoa de academia, ela vai ter uma outra forma de falar. Então, essas variações, elas percorrem a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Bom, para refletirmos, fica um seguinte questionamento. Qual o conceito de multi na perspectiva de uma aprendizagem significativa, né? Qual será esse conceito? Então, segundo o currículo paulista, diz respeito às práticas de linguagem, o termo multiletramentos, cunhado para representar dois multi, a multiplicidade social, cultural e linguística presente na sociedade globalizada e a multiplicidade semiótica que constitui os textos que circulam dentro e fora da escola. Isso é o que está no currículo paulista. E como destaque dos componentes da área de linguagem, os multiletramentos são alicerces das práticas sociais. E nós entendemos que os multiletramentos trazem à tona a diversidade de linguagens, que transitam por meios ou suportes também diversificados. Desta forma, falamos em textos e hipertextos a todo momento, mídias, hipermídias, que são meios variáveis que possibilitam a interação entre os sujeitos. Então, nós temos muitas formas de nos comunicar, não é, Simone? Muitas formas. E com as tecnologias que a gente fala que são novas, mas não são mais tão novas, né? Que há quase 30 anos a gente as usa com bastante frequência, mas elas passaram a ser mais multi ainda. Quando você clica num link, no hiperlink, tem um texto linear, por exemplo, num aplicativo qualquer, mas você pode ter acesso a outros tantos links que permitem o enriquecimento do texto. Esse é o multiletramento. E mesmo quando a gente era assim, na nossa fase escolar, da década de 70, 80, quando você fazia uma carta para a mãe, por exemplo, fazia um coração, pintava de vermelho com uma flecha, aquilo que ele queria dizer, né, que ama, eu te amo, mas era muito mais, talvez, do que você escrevesse. Então, aquilo representava muita coisa. Então, essa multimodalidade que se incorpora nos letramentos, também faz parte desse enriquecimento da língua, da escrita e da leitura. E com o computador e com a internet, a gente pode vislumbrar isso de forma muito mais rica, né, Rosa? A gente pode ver, assim, em tudo que a gente faz aqui, por exemplo, vai passar um vídeo, quanta coisa que a gente viu, é o som, é a imagem, é a expressão facial. Então, tudo isso colabora para que os sentidos sejam mais aguçados e mais compreensíveis. Isso mesmo. Não é? Bom, mas agora nós vamos dar para vocês 5 minutinhos para ir lá no banheiro, tomar um cafezinho também, né? E aí a gente volta daqui 5 minutos, tá bom?
voltamos para continuar a nossa conversa, né? O nosso ATPC. E nós vamos refletir agora um pouquinho sobre a questão dos multiletramentos por meio das práticas contemporâneas, tá? Aqui na tela, nós vamos ter agora uma imagem, olha lá que interessante, né? Que é a realidade de uma comunidade. E quando, como professores, nós trabalhamos essa realidade e a cultura desta comunidade, nós auxiliamos na própria construção da identidade. E nós trazemos toda a questão geográfica, nós mostramos que a sociedade está em contínua transformação, nós aprendemos o tempo todo, então hoje, por exemplo, esse tipo de dança de rua, ela é popular, amanhã ela pode não ser tanto, ou ela pode sofrer modificações nessa dança. Então, olha só que interessante. E nós precisamos mostrar a realidade da cultura deles, para eles, né? Para que eles se sintam valorizados, para que eles se encontrem no tempo e no espaço, né? E os componentes curriculares de todas as áreas, elas podem e devem trabalhar o multiculturalismo auxiliando nisso, inclusive fazendo com que as representações de gênero, de raça, de classe social, mostrando as lutas que eles têm quanto classe social, como elas são importantes, valorizando cada cultura, valorizando cada ser humano, né? E aí a perspectiva intercultural, ela será orientada à construção de uma sociedade democrática, plural e humana, que articula políticas afirmativas que reafirmam as questões de identidade. Então, nunca nós devemos trazer só o que a gente acha que é cultura, né? O que eles têm também no dia a dia deles também é cultural. E é importante que a gente faça com que eles consigam se enxergar nessa cultura, mostrar estas coisas, mostrar como tudo isso é muito importante, né? Como eles são importantes como pessoas, como a luta deles tem uma importância muito significativa para a transmissão da nossa sociedade, né, Simone? E o que é mais interessante também, Rosa, é que quão preocupado o currículo paulista está com essa perspectiva intercultural, porque assim como a língua e a linguagem é tão diversa, as pessoas também são muito diversas, né? Então essa orientação para uma sociedade democrática, uma sociedade plural, uma sociedade que respeite as diferenças e as multiculturas é muito valorizado na questão do nosso currículo e que respeita toda essa vertente da diversidade. E com relação especialmente à nossa prática de linguagem, a multimodalidade e o multiletramento afirma muito isso. Quando a gente fala um texto multimodal, é o processo como ele é construído. Então, a gente pode nos utilizar de diversos modos para atribuir sentido ao texto. Ou como o leitor atribui sentido ao texto, por meio da multimodalidade em que ele é construído. Um exemplo, por exemplo, é o que nós vamos apresentar agora com relação à palavra fake news. Não estamos falando especialmente do conceito de que fake news traz, mas olha a multimodalidade na construção da própria palavra, né? Como que ele faz com as letras, com cada letra, e mostrando e reforçando o quão a propaganda por meio da notícia pode refletir uma mentira, pode difamar uma situação ou uma pessoa. Então, por meio de uma notícia falsa, como a propaganda pode prejudicar uma sociedade, prejudicar a reputação de alguém ou de alguma coisa. Então, a multimodalidade abarca muito mais que a linguagem apenas verbal. A gente pode trazer a multimodalidade no desenho, nas cores, na forma de escrever, por exemplo, como está representado aí, né? Isso é um exemplo até assim, relativamente simples, mas nos livros didáticos, por exemplo, a gente enxerga muito isso. E muito mais ainda, né, no conteúdo digital, quando a gente tem, como a Rosa falou, os links, hiperlinks, música, cores, e vários autores colaborando na construção de um texto, por exemplo, quando a gente é coautor de um texto que não passa, ele passa a transgredir a autoria de alguém. Então, por exemplo, quando eu sou autora, quando eu também consigo refazer ou reescrever alguma coisa, eu também estou trabalhando na multimodalidade. E tem mais um slide para passar? Eu vou colocar mais uma. E quando a gente tem também a questão dos recursos multimediáticos,
que é isso que a Simone também trouxe para a multimodalidade, que é a questão dos hiperlinks, é a questão das dinâmicas ou imagens estáticas, a gente também tem uma forma diferente de se comunicar. Então, por exemplo, olha a imagem que vai aparecer aí para vocês, nós temos uma nuvem de palavras, né? Algumas palavras aparecem maiores, outras aparecem menores. A gente já consegue fazer uma leitura. Aqui a tecnologia está trazendo uma outra forma de comunicação. Então, quando as pessoas começam a trazer as palavras, na nuvem de palavras aparece maior a palavra que mais foi mencionada entre os participantes. As palavras que estão menores são as palavras menos mencionadas entre os participantes. Então, olha lá, na nossa perspectiva, esses textos multimediáticos, eles vão possibilitar a articulação de linguagens e novos processos de produção de sentidos, diferentes daqueles produzidos por textos que privilegiam uma linguagem em detrimento de outras, né? Mas agora, nós vamos conversar um pouquinho, porque nós vamos convidar vocês para fazer parte de um recurso multimediático com a gente. Porque a gente vai construir ao vivo aqui um mapa mental. Nós vamos ter a participação de um colega que ele não vai aparecer, né? Nosso amigo Max está contribuindo com a gente, mas ele vai fazer um mapa mental a partir da contribuição de vocês. É um dos recursos multimediáticos que nós podemos utilizar. Então, o que vai acontecer? Nós teremos uma pergunta que vocês vão responder no chat. Enquanto vocês respondem no chat, vocês vão ouvir eu falar o que vocês estão respondendo lá no chat, tá? Para que o Max consiga colocar na nuvem essas palavras e montar um mapa mental, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse mapa mental. Então, a questão é a seguinte, olha. Lance uma ou duas palavras que devem compor ideias de multiletramentos. Só uma ou duas palavras. Enquanto vocês lançam essas palavras no chat, eu vou lendo aqui, vocês vão ouvir a minha voz lendo as respostas de vocês e o Max vai construindo, vocês vão ver na tela o Max construindo esse mapa mental. Então, vocês vão ter 3 minutinhos para participar ali no chat. Vamos lá? Engajamento, diferentes suportes, diversidade aparece várias vezes, né? Regionalidade, podem continuar, tá, gente, no chat. Significados diferentes, coincidentes em duas línguas, variações linguísticas, escrita, regionalidade, leituras,
diversidades, deixa eu ver aqui, oralidade, perdão. Diversidades, oralidade. Variações linguísticas. Engajamento. Pluralidade cultural. É isso aí. Então, olha lá, ó, o que o Max fez para a gente de mapa mental. Olha lá, ele pôs a palavra multiletramentos no meio e à medida que vocês foram colocando as palavras aqui no chat, ele foi colocando essas outras palavras ali em volta, tá? Com a ligação nos multiletramentos, tá? Nós utilizamos aqui, gente, um recurso gratuito, livre e aberto, tá? Que tem, é diferente de só gratuito, tá bom? É um recurso que não tem preocupação com direitos autorais, a gente não paga nada, a gente não precisa colocar os nossos dados para eles trabalharem com os nossos dados, que é um assunto que a gente pode vir até num outro dia para poder falar sobre isso. Então, esse é um recurso aberto, chama... Deixa eu ver aqui, Free Mind, acho que é assim, né? Mas lá no final, no Saiba Mais, nós vamos colocar para vocês o link desse recurso e de outros recursos abertos que nós utilizamos, tá? Então, esse foi uma construção colaborativa. Muito obrigada, Max, e obrigada aos professores aqui que contribuíram com a gente, tá? E pensando nessa aprendizagem baseada em projetos e nas metodologias ativas, porque esta é uma metodologia ativa, para a composição do desenvolvimento das habilidades de recuperação intensiva e posterior recuperação contínua, a interação e o envolvimento dos aprendizes, dos nossos estudantes, são de extrema importância. A gente não pode descartar em hipótese alguma, tá? Para que se possa construir conhecimentos. Então, diante disso, realizar atividades com o estudante vai nos ajudar a engajar, a mobilizar conhecimentos para a construção coletiva. Todos vão estar juntos trabalhando, né? Nós propusemos essa atividade direcionando o processo de aprendizagem. Mas quando nós possibilitamos a construção coletiva, mobilizando conhecimentos dos envolvidos, nós proporcionamos que o processo seja conduzido por todos os estudantes, por todos os aprendizes. Então, vocês tiveram aqui uma construção coletiva de um mapa mental, né? Vocês foram parte do processo. Vocês não só receberam a informação, mas vocês ajudaram a construir, tá? A escrita colaborativa, ela pode ser definida como um processo no qual os autores com diferentes habilidades e responsabilidades interagem durante a elaboração de um documento, que foi o que aconteceu aqui. Isso também pode acontecer numa escrita formal de um texto comum. Isso também pode acontecer. Nós temos alguns recursos também, drives, né, que a gente pode utilizar para uma escrita colaborativa. E neste processo de uma produção colaborativa, o sujeito é mais social e as práticas vivenciadas possibilitam o desenvolvimento dos dos novos letramentos. O que nós não podemos deixar de avisar, de falar sempre, é que não importa o que está certo, o que está errado. Isso aí não importa. O que importa é a participação das pessoas, tá? Essa Rosa, é a nossa questão. Deixa eu fazer. E como foi interessante a questão do mapa mental, como é legal essa participação, porque quando a gente fala em novos e multiletramentos, a gente pode
partir de um conceito, partir de uma concepção pré-estabelecida, mas quando você lançou essa atividade, o pessoal participou, a questão da palavra engajamento, diversidade, linguística, leitura, letramento, multiletramento, identidade, tudo isso já vem de uma percepção que os professores já têm de letramento. Então, a gente percebe que não é só um conceito que a gente leu lá no livro, um conceito novo, que surgiu a partir de um contexto. As pessoas, os professores, principalmente, já têm essa ideia, né? Então, quando a gente fala em novos letramentos, os multis estão aí. Quando a gente parte de uma escrita colaborativa, de uma leitura colaborativa, e todos participam, a gente dá abertura à questão de diversidade, mais uma vez, do respeito ao novo, à ideia nova. E aí a questão de multi e novo, como as concepções são grudadinhas, né? Não dá para falar que o multiletramento existe sem o novo sem o multi. Então, são coisas assim, intrinsecamente ligadas, e que o suporte, no caso, que a Rosa ofertou para vocês, que foi a questão do mapa mental, que o Max foi pegando as palavras e colocando aí no sentido colaborativo, é o que já suscita das ideias que a gente tem de letramento. Então, eu acho muito legal essa atividade do mapa mental. E que a gente passe a usar um pouquinho mais daqui para frente, né, Rosa? Com a questão de tanto computador, tanto ensino remoto, como é legal os professores e nós mesmos passássemos a incorporar mais essa prática. Verdade. Muito interessante. Mas nós vamos agora assistir um vídeo da professora Cristiane Reis, tá? Que ela vai falar um pouquinho a respeito dos mapas mentais. Vamos lá? Olá, hoje nós vamos tratar a respeito de mapas mentais. Eu sou a Cristiane, licenciada em Matemática, especialista em Tecnologia Educacional, em Inovação e Gestão em EAD. Como aquecimento, eu te proponho a seguinte reflexão. O que você já conhece a respeito de mapas mentais? O que são mapas mentais? Por que fazer mapas mentais? Antes de entrar na temática propriamente dita, gostaria de refletir contigo a respeito do mundo em que estamos inseridos. Quais são as suas características? Nós estamos no mundo 3D, permeados por pessoas, permeados por sons, onde a visão, olfato, paladar, audição, tato, nós exploramos desde que nascemos no mundo através de todos os sentidos, por meio de todos os sentidos. E a cultura letrada, ela ainda é muito pautada no texto, na folha preto e branco, na sequência linear. Embora tudo isso esteja mudando a passos largos por meio da cultura digital, ainda nós temos muita predominância da linearidade e do preto e branco. Contudo, o conhecimento, ele não se dá de forma linear. Os conceitos, eles se interligam. Então, vamos avaliar um pouco a importância das representações visuais e da sistematização da compreensão e do pensamento. O pensamento, ele é visual. Ele é permeado por cores, ele é permeado por imagens. A facilitação gráfica auxilia, por meio de imagens, por meio de cores e formas, a transmissão de ideias e pensamentos. Os esquemas nos auxiliam na compreensão, na análise lógica de encadeamento dos conceitos e ideias. O pensamento visual, ele facilita a nossa compreensão. Então, vamos falar um pouquinho de mapas mentais e mapas conceituais. Eu não espero que você consiga ler essa imagem, para a gente olhar para a cara, assim, do jeitão de um mapa mental. O mapa mental, ele é orgânico, ele trabalha com palavras-chave ou pequenas frases, onde as ideias são encadeadas, cada ramo possui uma cor diferente e é permeado por imagens. O mapa conceitual carrega as mesmas características, mas é uma versão um pouco mais elaborada. Por quê? Porque entre o conceito central e um conceito secundário, ou entre conceitos secundários, que
se encadeiam, nós temos o verbo de ação. Então, para uma pessoa elaborar um mapa conceitual, ela já tem que ter muito claro o que é um verbo e qual a relação, qual é o verbo de ação entre um conceito central e um conceito secundário. Ao passo que o mapa mental ele é muito utilizado para organização e sistematização da ideia. Então, muitas vezes, ele pode ser um passo anterior à elaboração de um mapa conceitual. Esse é um mapa mental que está sendo iniciado a respeito do livro Meu Pé de Laranja Lima, onde foram elencados os itens: relacionamento, infância, contexto familiar, época ou contexto histórico. Poderiam ter outros elementos? Poderiam. Então, por exemplo, quem são as personagens? Qual é o enredo principal? Vários elementos poderiam estar aí. Não existe um mapa mental certo ou errado. Embora, quando um professor pede para o aluno que entregue, que elabore e entregue um mapa mental, é importante explicitar, se você deseja determinados aspectos, quais aspectos você julga importante que estejam no mapa. Porque, por exemplo, se quais são as personagens é um elemento importante para este mapa mental, ele não foi elencado. A gente começa de forma simples e aí a gente vai sofisticando e vai colocando os elementos, adicionando. Importante que cada ramo ele tenha uma cor com palavras-chave ou pequenas frases. Os mapas mentais, um mapa mental utiliza todas as habilidades do cérebro para interpretar palavras, imagens, números, conceitos lógicos, ritmos, cores e percepção espacial, com uma técnica simples e eficiente. Ele nos dá a liberdade de ir aonde quer que a nossa mente vá. Então, ele vai trabalhar com tudo isso: palavra, imagem, números, conceitos, ritmos, cores, percepções. A palavra percepção é uma palavra-chave. Por quê? Porque eu vou expressar o meu conhecimento, eu vou expressar a minha compreensão. É utilizado para organizar ideias, priorizar informações, fichar conteúdos, sintetizar informações, representar graficamente a sequência de ideias e suas conexões, sistematizar ideias de forma não linear, formato de tela ou rede, potencializar a capacidade de aprendizado, memorização e planejamento, auxiliar no entendimento e na compreensão. E vai trabalhar no processamento de memória. Tudo isso, todo esse processo de elaboração de um mapa mental nos ajuda a transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. E com isso, trabalhar na fixação e no processamento para o aprendizado, passando da simples aquisição para o momento da recordação, da retenção e da recordação. Aplicação. Nós podemos elaborar mapas mentais de livros, de aulas, para nossa organização pessoal, geração de ideias, prototipação, de estudo, de aprendizagem. São vastas as possibilidades de utilização. Esse é um exemplo de um mapa mental. É simples e didático. Eu tenho uma ideia ou tema central. E aí, nós vamos abrindo as imagens. Nós vamos adicionando a esse mapa imagens-chave que falam a respeito do tema, palavras-chave que trarão elementos da compreensão, palavras relacionadas à ideia ou tema, palavras ou frases curtas. Nessa ramificação, as ramificações elas interligam ideias, estabelecem conexões, estabelecem relações, onde as cores são utilizadas com intencionalidades. Elementos diferentes são expressos utilizando cores diferentes, que auxiliam na fixação. O nosso cérebro adora cores. Então,
em 3 passos como elaborar um mapa mental. E por que elaborar um mapa mental? Nós vamos elaborar um mapa mental para trabalhar com a sistematização de ideias, conceitos e palavras-chave. A sua elaboração pode ser manual, utilizando papel e caneta, ou digital, utilizando aplicativos. E aí eu quero voltar um pouquinho no conceito de tecnologia. Um dos conceitos de tecnologia é tudo que potencializa a ação humana. Então, no seu sentido amplo, o papel e as canetinhas também são um exemplo de tecnologia. Atualmente, o termo é comumente usado para representar as tecnologias digitais. Mas aqui nós estamos trabalhando que a elaboração manual ou a elaboração digital são 2 tipos de tecnologias que podem ser utilizadas de acordo com os recursos que você tem disponíveis, com as competências e habilidades, com as preferências pessoais. Então, a elaboração manual, papel e canetinhas. Software, eu indico aqui 3 softwares. O que eu mais gosto é o Google. Por quê? Porque o Google ele é leve, ele é simples, ele é muito fácil de ensinar para o aluno desde o primeiro momento. E ele exporta no formato de imagem, cria link, exporta em PDF. Então, ele tem vários suportes de saída sem custo. Outros você consegue até fazer, mas não são todos que você consegue depois, sem custo, ter a saída. Esse é o exemplo de um mapa mental que eu fiz. Não necessariamente a gente começa o mapa mental já com todas as cores, com tudo definido. Às vezes a gente prefere começar fazendo um primeiro rascunho. Com lápis, onde a gente vai escrever, vai apagar, vai acertar. E aí a gente pode ou começar direto já trabalhando com as cores. Aqui eu fiz um mapa mental sobre como fazer mapas mentais. Eu vou trabalhar cada elemento desse separadamente. Então, a gente começa com temas, vou discutir formato, palavras, organização, imagens, cores e os suportes. A gente começa com um tema na posição central, onde nós vamos associar palavras e imagens. O formato é orgânico, não linear, radial, preferencialmente no sentido horário. As palavras são palavras-chave, em letra bastão ou letra de imprensa em caixa alta, palavras pequenas ou pequenas expressões. Nós não colocaremos textões. Se for para pôr textos, se for para fazer uma coisa muito mais escrita, aí a gente faz um esquema. Não é um mapa mental, a gente faz um fichamento, não é um mapa mental. A organização é hierarquizada, um conceito ou elemento por ramo, itens diferentes, vão em ramos diferentes com cores diferentes. Visual, a gente vai ter uma mescla de imagens e palavras. Numa versão equilibrada, nós teremos 50% de imagens e 50% de palavras. Mas não necessariamente, vai muito da preferência de cada um, vai muito do tema que se está tratando, não é uma regra. Nas imagens, nós vamos misturar desenhos, formas, imagens, símbolos, vários elementos gráficos. As cores são compreendidas como códigos, são utilizadas com critério, como já dito, ramos diferentes, cores diferentes. E como a gente começa no papel? Um sulfite A4, ou um sulfite A3, ou uma cartolina, deitada sempre na posição horizontal, inicia-se pelo centro da folha. Na versão digital, a gente pode, além dos elementos dos conceitos e das imagens, adicionar outros elementos multimídia, como links, imagens, fotos, áudios, vídeos, animações. Uma utilização bacana do digital depois que a gente estudou e a gente elaborou o mapa mental,
A gente faz uma pesquisa e busca materiais complementares e vai complementando, vai enriquecendo tudo aquilo, vai ampliando o repertório. Então, em suma, nós temos a ideia central, as imagens, palavras, ramificações, cores. Muito importante as cores. E agora, que tal você realizar uma busca na internet para explorar mais sobre esse assunto, sobre mapas mentais? Pesquise mapas mentais, busque imagens de mapas mentais, livros e sites de referência. Devido à questão dos direitos autorais, nesse vídeo eu não posso dar uma busca no Google e ficar trazendo vários elementos, porque muitas coisas que estão disponíveis no Google estão protegidas pelos direitos autorais, mas eu te convido a fazer isso e começar esse trabalho pela leitura de mapas mentais, depois começa rascunhando, elaborando seus primeiros mapas mentais. Você vai ver que abre uma possibilidade ampla de representações. Aqui são as referências que eu te indico. O livro do Tony, Mapas Mentais, Métodos Criativos para Estimular o Raciocínio e Usar ao máximo o potencial do seu cérebro, o Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano e os vídeos da Liz Kimura. O trabalho dela é muito didático também. E é isso, aqui estão os meus dados de contato. Fique à vontade para mandar ideias, para mandar perguntas, para que possamos trocar e ampliar mais o conhecimento a respeito. Obrigada. Nós é que te agradecemos, professora Cristiane, muito interessante e, assim, legal saber que a gente pode fazer um mapa mental tanto na mão, no papel, como no suporte digital. Muito, muito legal mesmo. E a professora Rosa agora vai falar um pouco dos projetos interdisciplinares trazidos pelo currículo. Pensando no projeto de recuperação intensiva e em uma aprendizagem baseada em projetos, que é o que nós estamos trazendo aqui, nós vamos retomar o percurso que foi traçado para janeiro de 2021. Então, por exemplo, para a primeira semana, vimos que o projeto de recuperação intensiva oferecerá a possibilidade aos estudantes de desenvolverem habilidades para a continuidade de seu aprendizado, oportunizando a eles retomar o engajamento com os estudos, reforçar e recuperar aprendizagens essenciais. Foram sugeridas que as aulas do projeto de recuperação sejam desenvolvidas com ações pedagógicas, preferencialmente utilizando as metodologias ativas, por isso que nós trouxemos o exemplo dos mapas mentais, mas existem outras metodologias que podem ser usadas também. Na segunda semana, a aprendizagem baseada em projetos vai possibilitar a interação na construção dos conhecimentos mobilizados para o avanço das aprendizagens. A recuperação intensiva nos moldes desta metodologia considera que os estudantes necessitam entender claramente os objetivos da aprendizagem proposta a ser desenvolvida. É um processo de construção. O roteiro investigativo da turma será potencializado naturalmente com o exercício de um olhar mais atento para dentro da sua própria comunidade escolar. E esses estudantes, eles vão precisar expor o seu conhecimento prévio, aquilo que eles já sabem sobre o assunto, provocando uma reflexão inicial, e todas as etapas precisam ser vivenciadas pelos estudantes. E na terceira semana, serão vivenciados momentos de construção coletiva, refletindo e produzindo de forma colaborativa os assuntos abordados. Nós ressaltamos que as habilidades essenciais descritas nos documentos estudados apoiam nosso trabalho com a recuperação intensiva e posterior recuperação contínua. E para que vocês saibam um pouco mais sobre os temas e as habilidades para a recuperação, consultem os documentos orientadores, está lá no nosso site da IFAP, tá? Lá vocês vão ter bastante informação a respeito desses temas e dessas habilidades, né, Simone? Sim, tá tudo lá no documento, o pessoal pode retomar, revisitar, olhar, que eu acho que fortalece mais o trabalho e assim pode fazer um pouco mais, com mais segurança.
a gente pode revisitar o diário de bordo. A gente está com o tempo bem em ciminha, né, Rosa? Bem em ciminha. A gente teria muita coisa mais para falar, mas ainda bem que tem várias semanas para a gente discutir sobre isso. Gente, com relação ao diário de bordo, vamos pensar nele um pouquinho de novo, retomá-lo, ver o que a gente aprendeu hoje, o que vocês trouxeram de contribuição no chat. Em que medida a gente pode melhorar, aumentar o repertório de conhecimentos para a nossa área de hoje. Nós vamos ter um minutinho, né, Simone, para isso. Agora, nós iremos para nossa avaliação final. Antes disso, tem gente pedindo o link. É o seguinte, o link dessa formação, né? Desses materiais. É o seguinte: essa formação de hoje, amanhã já vai estar no canal do Centro de Mídias, no canal do YouTube do Centro de Mídias. Vocês podem baixar lá, assistir quantas vezes vocês quiserem, né? E nós vamos dar. Já está hoje, Paty? A produtora está avisando que já vai estar hoje à tarde, tá bom? Então, melhor ainda, né? Hoje à tarde vocês já podem acessar o canal do Centro de Mídias e aí vocês terão lá essa formação. E nós vamos apresentar no final algumas referências para vocês pesquisarem, tá? Agora nós vamos para a nossa avaliação final, onde a pergunta é: em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório? Então vamos lá, 2 minutinhos para a resposta no chat. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Então, nós tivemos aqui várias respostas
mensagens muito positivas, dizendo que, agradecendo o nosso empenho, muito obrigada, nós nos empenhamos mesmo, sempre para trazer uma formação significativa para vocês, tá? Houve esclarecimento, contribuiu para fundamentar conhecimentos prévios e enxergar novas possibilidades no trabalho pedagógico, crescimento, mais informações, formação, direcionou o olhar, foi claro, norteador. Olha, a Maria Luísa gostou muito do mapa mental. Legal, Maria Luísa. Aperfeiçoamento. Que mais? Reflexão sobre várias atividades relacionadas ao mapa mental. Então, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer provocar curiosidade em vocês, né? Agora, eu vou passar para a Simone mostrar para vocês o nosso Saiba Mais, né, Si? Gente, tem bastante coisa no Saiba Mais, vocês podem olhar para o site da IFAP lá e tem os vídeos que abordaram a questão da interdisciplinaridade, tem os ATPCs aqui do dia 7 de agosto. É bom que eles tirem um print, né, dessa tela, para que vocês possam acessar e ter outras informações. Que o caminho tá facinho aí. A TPC de linguagem do dia 28 de outubro, de ciências da natureza, ciências humanas da TPC do dia 20 de outubro também, e o vídeo da Unifesp, que fala de interdisciplinaridade e transversalidade. E no Saiba Mais também, a gente tem os recursos para a construção dos mapas mentais, o pessoal gostou muito e eu acho que vale a pena mesmo visitar, são esses três endereços aí, podem fotografar, olharem à vontade. O último endereço foi o que o nosso colega Max utilizou, tá? Para a construção do mapa mental, tá? Eles são todos abertos, não tem problema com direito autoral, tá? E chegamos ao fim, Rosa. Nós temos aqui as nossas referências também, né? O que nós utilizamos para hoje, ó, ali, ó. Nós utilizamos o currículo paulista, o documento orientador, que vocês podem buscar, né? O livro da Rojo e da professora Jaqueline Barbosa. Tivemos aqui também indicação do Conselho Estadual de Educação, o livro da Cristina Gomes Machado. É isso. Então, nós agradecemos muito a participação de todos vocês. A participação de vocês foi essencial para a construção do mapa mental. Então, é assim que a gente tem que estar na sala de aula, envolvendo os alunos, para que eles consigam realmente aprender, entender o quanto eles são importantes, o quanto o movimento cultural deles é importante, a cultura deles, tenham vindo de onde vierem, né? Estejam onde estiverem. A cultura deles está em constante transformação, valorizar este aluno e estar com eles trabalhando junto, né, Si? Essa é a cultura colaborativa, né? Verdadeiro aprendizado colaborativo. E como vocês puderam colaborar conosco hoje, a gente agradece e espera vocês na semana que vem. Isso. E eu só quero mandar um beijo. A Simone até brincou comigo, ela falou assim, o beijo hoje vai para quem? Então, o beijo hoje vai para o Max, né? Que nos ajudou tanto, lógico, para todos vocês, mas para o nosso colega Max, que nos ajudou bastante, apesar da demanda louca que ele está. Nessa nuvem aí no mapa mental. Obrigado, Max. Um abraço e um beijo a todos. Tchau, tchau.